cheia de conversas de Deus. Rai Santana Nascimento, cheia de conversas de Deus. Bem, as conversas de Deus não podem ser diferentes, tem que estar na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, é assim que nós vamos estar cada dia cheios de conversa de Deus, desde quando a Bíblia seja lida. Não tem como você negar que as conversas são de Deus. Estamos em Mateus, capítulo 5. Já chegamos no versículo 12, que são as bem-aventuranças que nós falamos nos vídeos anteriores. Mateus 5, de 1 a 12, as bem-aventuranças. Vocês estavam assim bem ligados, não é verdade? E já fizeram sua inscrição no meu canal? É Rai Santana Nascimento. E vocês estarão tendo a oportunidade de ver o que aconteceu com Jesus em relação a Israel. Vamos agora, continuando o capítulo 5 de Mateus, agora no versículo 13, quando o Senhor Jesus começa agora a se dirigir aos discípulos, dizendo que eles são o sal da terra e a luz do mundo. Mateus 5, 13, o Senhor diz: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada presta, nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, queridos, o que nós queremos lembrar para vocês é que Jesus estava diante de um povo que durante centenas de anos profetas ensinaram, juízes ensinaram, sacerdotes ensinaram. E eles rejeitaram tanto aos juízes como aos sacerdotes, como aos profetas. Não só os rejeitaram, mas mataram também, não é? Alguns deles. E agora, depois dessa luta toda do nosso Deus para manter esse povo, chamado povo de Israel, que era um povo especial, escolhido por Deus, que começou em Abraão, agora que situação. Jesus chega e agora está diante desse povo, quer dizer, da descendência desse povo, e quando começa a falar, eles não aceitaram, eles não queriam, eles não estavam mais afim. Já tinham distorcido tudo que Deus tinha ensinado durante anos e anos, mandamentos, estatutos, todas as leis. Eles distorceram tudo, fizeram suas próprias leis distorcidas, como bem entenderam. E quando Jesus chega para fazer a revisão, agora é a hora da revisão, aí eles não aceitam de jeito nenhum. É por isso que Jesus é crucificado. Eu quero que fique bem claro, durante esse período que nós estamos lendo aqui o Evangelho de Mateus, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele teve que ter escrito, Mateus fez questão de escrever a genealogia logo no primeiro capítulo, porque os israelitas não aceitariam alguém que não tivesse sabendo quem são os seus descendentes. E mesmo assim, Jesus, o Filho de Deus, está fazendo tudo voltar ao normal, veio buscar e salvar o que se havia perdido, veio cuidar daquele povo que Deus por centenas de anos havia cuidado, e agora está falando, porque eles são, agora especialmente uma multidão no monte, nós estamos no Sermão do Monte, no capítulo 5, são 3 capítulos,
Tem o 7, 8 ainda para a gente dar uma passeada por ele. E agora aqui o Senhor está mostrando para os seus discípulos, diante de uma multidão mesmo, né? Porque o Senhor nosso Deus, ele é muito transparente. Diante da multidão, o Senhor Jesus agora está dirigindo-se para os discípulos, dizendo para eles que eles são o sal da terra. Ele tinha que dar sabor, tinha que haver diferença na vida deles. Como um povo especial, como discípulos do Senhor, e desde quando eles pertenciam a Israel, então tinha que ser um povo diferente. Mas eles não gostaram dessa conversa. Depois o Senhor também fala no capítulo, ainda nesse capítulo 5, no versículo 14, diz que eles são a luz do mundo, vós sois a luz do mundo. E eles não estavam gostando desse negócio. Iluminar, porque eles pensavam que já estava tudo iluminado, né? A questão é que eles acharam que estava mexendo com a estrutura deles, e foi justamente isso que Jesus veio fazer, mudar aquela estrutura velha e passar a ter uma estrutura nova, de acordo com o nosso Deus, porque eles tinham distorcido tudo, estavam achando que estava abafando. Já tinha uma estrutura que não estava valendo mais de nada e tinha que ser trocada. Essa estrutura velha pela estrutura nova. Mas o povo não estava gostando. Os discípulos estavam ouvindo, graças a Deus. Vocês sabem que João Batista preparou o caminho e esses 12 discípulos de Jesus foram alcançados com arrependimento que João Batista pregou. Senão eles não estariam nem assim. Nem esses 12 Jesus estaria alcançando para ouvi-lo. Ouvi-lo e tentar entender. Porque vocês sabem que quando os discípulos não entendiam, eles perguntavam. Isso é o que faz um discípulo que está querendo realmente seguir o seu discipulador. Ele não entende, ele pergunta. E esses 12 realmente foram alcançados pelo Senhor através de João Batista. Com certeza eles se arrependeram de verdade, receberam Jesus como seu discipulador, seu Senhor. E eles estavam sempre atentos ao que Jesus ensinava, apesar das dificuldades para estar praticando, mas eles estavam atentos, eles perguntavam quando não entendiam. Pois é, Jesus está falando agora para esses discípulos diante de uma multidão. Vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E para eles era algo novo. Onde é que eles estavam sendo o sal da terra? Até ali. De jeito nenhum. Não estavam sendo, tinha 400 anos sem profecia. Mas por que estavam sem 400 anos sem profecia, sem ter profeta? Pagam em Malaquias os profetas. Por quê? Porque Israel foi ao extremo da desobediência, da desonra a Deus. Então Deus deu uma paradinha na sua longanimidade e deixou 400 anos sem ouvir Israel, sem ouvir sua voz. Aí agora chega João, prepara o caminho para Jesus, que já estava ali disponível para começar o seu ministério. E eles agora estão ouvindo isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal. E aí, queridos, é diferente hoje? Por que ser a luz do mundo? Por que ser o sal? Porque nós fomos salvos pela graça, na verdade. É pela graça que nós somos salvos. Então, o que quer dizer essa graça? Essa graça é porque ninguém pagou nada para ter o privilégio de ter o Espírito Santo dentro de si. Eu não paguei nada. Jesus pagou o preço para que o Espírito Santo habite em mim. Agora, a única coisa que eu tenho que fazer é ter fé, é aceitar a graça. Porque até isso nós temos dificuldade. A gente tem achando assim, a graça, e aí a gente começa a inventar uma porção de coisa com a graça. Começa a distorcer o versículo de Efésios 2:8, achando que a graça agora a gente vai ver de qualquer jeito, porque Jesus morreu por nós. Aí tem aqueles que vão para esse extremo. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí quando fala não vem das obras, aqueles que estão de má fé, aqueles que estão ainda sem saber o que estão querendo da vida, em relação a Jesus, não estão entendendo nada, eles aí dizem, olha. Pela graça sois salvos, mediante a fé, se não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Aí eles não fazem nada, não querem nem saber,
Porque a gente não faz nada para se salvar. Isso não. Nós somos salvos pela graça. Nós só temos que ter fé, e que tem fé, tem obras. Aí onde está o X da questão. Pela graça sois salvos mediante a fé. Se tem fé, tem obras. Porque o Senhor já falou através do apóstolo Tiago que a fé sem as obras é morta. Então, a graça é porque o Espírito Santo vem habitar em nós quando nós aceitamos a Jesus. Não pagamos nada por isso. Mas a santificação, viver na direção do Espírito, tem um preço. Você tem que fazer o que está escrito em Gálatas 5:24. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. E aí é que está a situação difícil, não é? Crucificar a carne com as suas paixões. É isso que o Senhor Jesus está dizendo para os seus discípulos e, consequentemente, com qualquer outro naquela época que estivesse ali ouvindo e quisesse segui-lo. Tinha que ser desse jeito. Sendo luz da terra, sendo sal, sendo luz. Tem que fazer diferença. E aqui no versículo 16, desse capítulo 5 de Mateus, o Senhor diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Tem que ter boas obras. Não para se salvar, mas se eu tenho a salvação, eu tenho agora a Deus como meu Pai. Como é que eu sou salvo e não vou fazer obras que glorifiquem ao meu Pai? É aí de fazer diferença. Quem realmente recebeu a Jesus pela graça, valoriza a graça, que é a presença do Espírito dentro dele. E agora, como é Espírito Santo, pode fazer tudo, porque com ele nós podemos todas as coisas, tudo de bom. Pode fazer tudo para glorificar o nome do Pai, porque agora tem o Espírito Santo. Antes de Jesus vir, as leis não ajudavam em nada, só faziam mostrar o pecado, né? Não dava força para a pessoa vencer, mas Jesus veio, pagou o preço para que o Espírito Santo habite dentro de nós e nós queremos viver de qualquer maneira, dizer é pela graça mesmo que você tem o Espírito Santo para viver corretamente, irrepreensível diante de Deus, glorificando o nome dele. Está aqui escrito em Mateus, capítulo 5, versículo 16, que já é metade, quase metade do capítulo 5 de Mateus. Nós vamos continuar aqui no Sermão do Monte. Agora já parou a parte das bem-aventuranças, aqui no versículo 16. E agora vamos para o versículo 17, que diz: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir as leis, eu vim cumprir. Quanto engano na cabeça de muita gente, não é? Pensa que Jesus veio de qualquer jeito, ele veio cumprir. Ele não veio desfazer as leis do Pai, não. Ele veio cumprir a lei que ninguém conseguiu cumprir. E o que é diferente agora com Jesus? O que é que torna a gente diferente? É porque agora nós temos o Espírito de Deus e vamos continuar a obra que Jesus fez, também cumprindo mandamentos. Ou você, depois que aceita Jesus, porque foi aceito, ganhou a graça dele, está na graça, você agora vai matar, vai roubar, não vai cumprir os mandamentos, não? Os mandamentos se resumem em 2, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus fez esse resumo. E ao próximo como a si mesmo. Então é claro que você que recebeu Jesus, você agora que está salvo pela graça, tem boas obras, você não vai matar, você não vai roubar. Não é salvo por isso, mas você não vai proceder desse jeito, fazendo essas coisas contra o mandamento de Deus, porque se você é amigo de Jesus, faz o que ele manda. E ele manda que ame ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quem ama o próximo não mata, quem ama o próximo não adultera. Aí vai aquela indicação toda que vocês sabem, né? Quem ama não faz isso. Tudo que está nos mandamentos só vale se tiver amor, porque quem ama não vai fazer o mal ao outro. Então, isso é amor, o amor de Deus. Mas eu quero trazer isso agora para a nossa realidade. Foi fácil para eles receberem essa palavra? Não foi, não é? Estavam todos desconectados. Mesmo com João Batista tendo
pregado arrependimento, eles se arrependeram, mas agora estavam em uma revisão, agora estavam repassando tudo, agora estavam recebendo tudo como se fosse tudo novo, realmente era um novo tempo. Eles recebendo tudo agora de uma maneira diferente. Agora eles tinham o Espírito Santo. Os discípulos de Jesus agora tinham o Espírito Santo para receber tudo que Jesus estava ensinando e ter o poder do Espírito para praticá-lo. Por isso que é a graça. Antes não se tinha o poder. Na antiga aliança não tinha o poder do Espírito. O Espírito Santo apenas falava através de profetas, de reis, de sacerdotes, e eles iam ouvindo e iam fazendo as coisas. Aí quando dava, dava. Quando não dava, ia distorcendo até chegar a esse ponto que Jesus chegou e encontrou uma situação dessa. Eles totalmente desconectados. Mas agora é diferente. Agora tem o Espírito de Deus. Todo que recebe Jesus tem o Espírito Santo e pode praticar boas obras para glorificar o nome do Pai que está nos céus, como está escrito aqui em Mateus 5,16. E agora, no versículo 17 do capítulo 5 de Mateus, nós vemos o Senhor Jesus dizendo que ele não veio desfazer os mandamentos. E depois, lá adiante, você vai ver Jesus dizendo: vocês sois meus amigos, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que ele manda fazer? Os mandamentos. E aqui está ele dizendo que não veio desfazer. E aí, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio se omitirá da lei. Então, Jesus cumpriu tudo. Não ficou nada sem cumprir. Qualquer, pois, que violar uma qualquer, pois, que violar um destes mais pequenos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Só ele conseguiu cumprir, só ele é o grande no reino dos céus. Mas ele tem o seu Espírito em nós para nos tornarmos também obedientes e praticantes dos mandamentos. Ele não veio destruir, ele só veio te dar o Espírito Santo para que você possa cumprir como ele cumpriu. Ele cumpriu no poder do Espírito e deixou para nós o seu Espírito, nós não ficamos órfãos. Então estão aí os mandamentos para nós, no poder do Espírito, cumprirmos. E aí, vamos chegar à nossa realidade. Jesus, o apóstolo dos apóstolos. Talvez você censure para chamar Jesus de apóstolo. Eu sei que ele não foi apenas apóstolo, não foi apenas profeta, não foi apenas sacerdote, mas ele foi o Salvador do mundo. Ele veio trazer a salvação, buscar e salvar quem havia se perdido. Porém, não se pode negar que ele é o apóstolo dos apóstolos. E sendo ele esse apóstolo dos apóstolos, chegou para fazer a revisão, como nós hoje, os apóstolos, chegamos nas congregações para fazer uma revisão, ver como é que estão as coisas e trazer para o ponto de onde iniciamos. É isso que Jesus vai fazer, de onde iniciou, de maneira como Deus falou. Agora, no poder do Espírito, todos vão poder ver tudo como Deus falou e fazer como Deus falou. Hoje também nós chegamos como líderes, como pais, apóstolos, nas congregações e queremos que tudo aquilo que foi distorcido venha novamente a ser fiel, que seja da maneira como nós ensinamos no início. Claro que nós ensinamos a palavra de Deus, então tem que ser do mesmo jeito. Se nós ensinamos no início, não é? Vamos dizer assim, nós, eu e qualquer apóstolo, que são fundadores de ministério, que tem congregações, que tem uma multidão nas mãos, vamos dizer que no início esteve se falando que deveríamos estar cumprindo o ID do Senhor. E aí, de repente, a gente chega no ambiente onde nós falamos tanto tempo, mas agora, como temos uma multidão, deixamos pessoas tomando conta daqueles a que nós começamos, e aí vai crescendo, aumenta o número, e quando a gente chega, digamos que 6 meses depois, naquele lugar onde nós passamos e deixamos tudo bem arrumadinho,
aquelas mensagens, sem contar que é uma consolidação semanal, porque os líderes, pastores e bispos, eles recebem a orientação semanal da palavra que deve ser pregada em cada congregação. Ainda, mesmo assim, quando se chega, já não se quer mais isso. E aí a gente vai lembrando que a igreja em células no modelo dos 12, cadê seus 12 discípulos? Não tem. Procura-se naquela congregação, quem é que tem 12 discípulos? Não tem. Quem é que tem células aqui? Não tem. É a revisão, sabe? E aí entra aquele choque, porque já estão do mesmo jeito de Israel. Jesus encontrou Israel acomodado com suas próprias leis, com as suas religiões, com as suas seitas. E hoje também não é diferente. Nós, como apóstolos, passamos aquela multidão para ficar com líderes tomando conta. Os líderes se esforçam, fazem de tudo, mas eles não querem nem saber. E quando chegam os apóstolos, aí eles veem, o que é isso? Que novidade é essa? A gente não está tão bem aqui? Não tem nossa bateria aí? Não tem nossa plataforma para a gente dançar? Não tem nosso microfone para a gente pregar? O que é que quer mais? Fica difícil, né? É essa situação que nós estamos na igreja nos últimos dias. A igreja nos seus últimos dias na terra. E nós estamos nessa era do apostolado sofrendo muito, porque não é brincadeira cuidar de multidão. Então a gente não pode ser multidão, não pode ficar todo mundo todos os dias com a gente. Então a gente divide, vamos aqui a base tal, e aí estão todos com líderes tomando conta. Quando chega lá, já esqueceram que a igreja é em célula no modelo dos 12. Já esqueceram que tem que primiciar, que precisa primiciar, que precisa honrar os seus pais apóstolos. Nem sabe o que é primícia. Muitos que não sabem, que é isso, primícia? Que é isso mesmo, hein? Então, não sabe o que é primícia, não sabe o que significa um apóstolo percorrer várias congregações, receber pela graça de Deus o direito de ter um carro. Este carro ainda bem não chegou nas nossas mãos, já está programado para entrar em todo tipo de estrada. Tem que ser mesmo um carro potente, porque em todo lugar, todo tipo de estrada, e aí não sabe o que é isso, não sabe que para a gente ter essas coisas precisamos que hajam os primiciantes. E aí eles não entendem mais nada, eu acho que nunca souberam que tinha que fazer isso. Alguns, quando veem falar, pensam que é para entregar ao líder da congregação. Se eu tome aqui a minha primícia, e os líderes, graças a Deus, que são fiéis, não é a mim que tem que entregar a primícia. Para entregar a primícia é ao apóstolo, na linha de frente, no fruto fiel. Meu Deus, é muito difícil. Não sabe o sacrifício que tem para nós percorrermos todas as congregações, que nós não podemos estar andando, tem que ter um carro nas mãos. Não sabe que nós vamos para Israel é porque nós sabemos que o Senhor nosso Deus ama aqueles que vão a Israel e abençoa os que vão a Israel, e Ele convocou todas as nações para estar indo abençoar Israel. E nós, como conhecedores, participantes de uma liderança que nos ensinou isso, e nós verificamos na Bíblia que é uma verdade, nós estamos enxertados em Israel, nós temos que honrar Israel, o lugar onde nasceu o nosso Senhor Jesus Cristo, um povo que Deus amou e cuidou para que um dia Jesus Cristo pudesse encontrar, o Espírito de Deus encontrar uma virgem neste ambiente e gerar Jesus Cristo no ventre dessa virgem. E essa coisa toda, não entendem não, pensa que se vai para Israel passear. Tá fazendo um turismozinho aí, uma rodadazinha pelo mundo e incluiu Israel, mas muita coisa para se saber, muita coisa para aprender, e o povo só não quer nem saber. Se tiver uma bateria na mão, um microfone e um palco para dançar, eu quero saber lá de Israel, quero saber mais negócio de apóstolo ganhar primícia para ser suprido nas suas necessidades, para estar de congregação em congregação, para estar viajando, quero saber dessas coisas. Então, queridos, em nome de Jesus,
Eu agora me dirijo aos apóstolos. Não desanime, porque nós somos chamados pelo Senhor. O nosso Deus está conosco. Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Está com todos aqueles que estão em obediência a Ele, porque o nosso Deus é o Deus dos obedientes. Você não vê na lista dele nenhum desobediente. Ao contrário, é tirado agora pela graça, ele ainda espera que a gente se arrependa. E no período logo de início, que não tinha ainda essa graça numa dimensão maior, era cortado imediatamente, como aconteceu com Eva, com Adão e Eva, no momento que desonrou, foi cortado na hora, sem nenhuma desculpa. Dizer assim, é a primeira vez que eles pecaram, nada. Hoje nós estamos pela graça, não se esqueçam de se arrependerem, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. Que haja arrependimento, porque Jesus está voltando. Nós precisamos voltar aos princípios, precisamos rever os mandamentos, precisamos rever tudo quanto o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, e um deles é esse: multiplicar, dar frutos. Não se esqueça que uma figueira que estava lá paralisada, né? Não tinha os frutos na medida que Jesus queria, imediatamente ela foi cortada, ela foi destruída. Jesus Cristo mandou que ela fosse destruída, que nunca mais estivesse sobrevivendo. E aí, por que foi isso? Porque não deu fruto, e porque não estava com os frutos para Jesus chegar lá perto dela e encontrar. E isso Jesus já estava mostrando como lição para Israel, porque estava infrutífero. Nosso Deus odeia infrutífero, e odeia todo aquele que é estéril, odeia a atitude de ser estéril. Ele não odeia as pessoas, ele odeia aquela atitude. E nós devemos deixar essa atitude de esterilidade espiritual, de infrutíferos, porque o nosso Deus disse para nós multiplicarmos, para nós estarmos sendo líder de multidão, o menor sendo líder de 1000. E nós não temos visto isso. Quando chegamos nas congregações, encontramos um povo sentado, acomodado, simplesmente esperando o espetáculo começar e que seja rápido, e depois para suas casas, e acabou a conversa. Vamos voltar ao princípio? Vamos sair para evangelizar? Vamos ter células? Vamos ter discipulado de 12? Vamos ter evangelismo de casa em casa? Vamos sair, arregaçar as mangas, trabalhar para o Senhor? Pois é isso que nós estamos falando em cada lugar que nós já passamos, em cada congregação. Quando voltamos, nós só queremos ver os frutos. É interessante, até no Zap, quando a gente vai para estar num grupo, aí o que a gente vê no grupo? Só quer enviar mensagens, uma porção de ungido, né? Cheio de mensagens. Aí pega aqueles textos já preparados, já pronto, envia para o grupo. Agora eu digo para quem faz isso a todo momento: mostre você evangelizando. Tira uma foto de você indo ao hospital visitar. Tira uma foto de você, meu querido discípulo, indo naquelas invasões pregar o evangelho. Tira uma foto de você visitando o órfão e a viúva. Tira uma foto de tudo aquilo que está escrito em Mateus 25, de 31 a 46, que é isso que ele mandou a gente fazer. Porque enviar textos prontos para um grupo de Zap, todo mundo faz, todo mundo sabe. Mas o que Deus quer é vida. É o que nós estamos fazendo, o que o Espírito Santo está fazendo através de nossas vidas. É isso que Deus quer. E nós, como líderes, como pais, fundadores do ministério, queremos ver isso. O WhatsApp cheio da obra de Deus feita por você. Amanhece o dia já voltando. Olha aqui a visita que eu fiz. Olha aqui a vida que se salvou hoje. É isso que nós queremos ver. E, por conta disso, não vai ser diferente do que foi com Jesus. Porque Jesus queria ver tudo aquilo que o Pai ensinou praticado. Ele foi à cruz. Teve que ir até a cruz, teve que morrer por nós sem ter nenhum pecado. E não é diferente hoje com os apóstolos, com os líderes de um modo geral. Se quiser viver o Evangelho, se prepare, porque vão fazer a mesma coisa que faz com Jesus.
Pode até não matar numa cruz, mas mata pela rejeição, pela indiferença, porque a carnalidade não faz enxergar. Estão cegos. Preferem matar. Ser indiferente àquele que estiver querendo viver o evangelho da cruz. Mas, meus queridos apóstolos, vamos viver o evangelho da cruz? Não recue, porque o galardão que tem preparado para nós é grande e nós não vamos recuar. Não recue, prossiga, porque o Senhor diz que aquele que for fiel até a morte, esse recebe a coroa da vida. E nós iremos prosseguir, em nome do Senhor Jesus. Bem, queridos, já sabe que a Rai Santana Nascimento é cheia de conversa de Deus. E se você se inscrever no meu canal, Rai Santana Nascimento, tenha certeza que muitas conversas de Deus que eu não queria ouvir nem você, nós vamos ouvir, porque eu tenho que estar na dependência do Espírito Santo e falar o que Ele quer e não o que eu quero. Eu não posso amaciar o ego de ninguém. Eu só tenho que falar o que Deus quer. E não se esqueça, Deus está falando primeiro para mim. Se lhe alcançou também, melhor. Esteja comigo no próximo vídeo, em nome de Jesus.